Capítulo 907. A maioria dos edifícios da cidade de Colan foram construídos em caminhos que subiam em espiral. Haveria praças ou pequenas cidades no meio ou em espaços abertos e planos. Klein carregou sua bagagem e, com sua intuição espiritual de vidente, escolheu aleatoriamente uma direção para prosseguir e encontrou um bar relativamente animado ao longo do caminho. Não havia muitas carruagens nas ruas e os aluguéis eram raros. O meio de transporte mais popular em Balan Leste era o caixão. Isso resultou de suas tradições de adoração à morte. As pessoas viam os caixões como itens que traziam serenidade e paz, portanto, Klein frequentemente via pessoas passando por ele carregando um caixão preto. As tampas eram mais leves que as normais e pareciam uma porta de carruagem que podia ser aberta a qualquer momento. Eles são transportados por 2, 4 ou qualquer uma das pessoas, ou por cavalos ou cabras de um só chifre. Tal tradição é bastante assustadora à noite. Não é muito melhor durante o dia. A cidade inteira parece sombria e assustadora. Klein observou a cena ao seu redor enquanto entrava na praça. À esquerda estava a Catedral do Senhor das Tempestades e à direita havia restaurantes e bares. Quando ele parou, um caixão carregado por 4 homens também foi baixado. Quando a tampa foi aberta, o passageiro dentro do caixão levantou-se e deu um passo à frente. Ele era um cavalheiro no estilo do continente norte, vestido com uma camisa branca e colete preto. O casaco formal do cavalheiro estava pendurado em seu braço, algo que ele só usou depois de sair do caixão. Então, Klein viu o homem ir direto para a Catedral do Senhor das Tempestades e entrar nela. Isto com certeza é bastante discordante. A Igreja das Tempestades não gosta de mudar as tradições das colônias e implementar vigorosamente as de Loen. Por que não fazem isso em Balan Leste? É porque o caminho da morte e o caminho da meia-noite são semelhantes, então a Igreja das Tempestades deseja preservar algumas das tradições do culto à morte, de modo a conter a proliferação da Igreja da Meia-Noite. Klein assentiu pensativo enquanto se virava para os prédios à direita, preparado para entrar em um dos bares ali. Tendo experimentado isso pessoalmente, ele percebeu por que o estilo de vestir do antigo Império Balan foi escrito assim em tantos livros de história. Gostam de usar calças, daquelas leves e arejadas. Eles acham lindos os vincos. Isso não é para facilitar deitar no caixão quando estiver lá fora. Klein balançou a cabeça com um sorriso enquanto abria a pesada porta de madeira. Espremendo-se entre os bêbados, ele caminhou em direção ao balcão do bar. E neste momento, os 2 seguidores militares se distanciaram deliberadamente de Duane Dantes para evitar serem expostos. Eles caminharam até o lado da porta. Aproveitando esse breve adiamento, Klein de repente mudou de direção e passou pela multidão como um peixe na água, indo direto para a porta dos fundos do bar. Embora não conhecesse dutanês, conseguia ler os desenhos das placas e sabia onde ficavam os banheiros e os locais onde a entrada era proibida aos clientes. Depois de circular até um ponto cego da porta, Klein rapidamente tirou o casaco e o pendurou no braço. Imediatamente, com sua bengala dourada, estendeu a palma da mão para cobrir o rosto e diminuir o ritmo. Virando novamente as direções, ele se dirigiu para a entrada do bar. Depois de se aproximar de quase 10 metros de onde tirou o casaco, Klein abaixou a mão direita que protegia o rosto para revelar um rosto completamente diferente. Suas costeletas brancas, olhos profundos e comportamento elegante desapareceram. Ele mudou para um rosto loenese comum que poderia ser visto em qualquer lugar do continente norte. Com bagagem e bengala nas mãos, Klein caminhou com firmeza em direção aos 2 seguidores militares. Enquanto procuravam por Duane Dantes, ele passou por eles e saiu do bar.
Seja rastreamento ou anti-rastreamento, ambos eram traços fortes de um sem-rosto. Voltando à praça, Klein entrou em um beco inclinado que levava a um terreno mais alto. Ele planejava encontrar um hotel em outro lugar. Enquanto caminhava por um caminho bastante deserto, de repente ouviu os gritos frenéticos de uma mulher. A voz foi mantida apenas por um breve momento antes de ser silenciada. Embora não soubesse o que ela estava gritando, Klein podia sentir o horror, o medo e o pânico na voz dela. Assim, mudou de direção e entrou em uma trilha mais estreita e deserta. Em menos de 10 segundos, ele viu um homem local, na casa dos 30 anos, que pressionava uma menina de 13 ou 14 anos em um canto isolado e usava violência contra ela. Sua pele era acastanhada e ele tinha traços faciais bastante suaves. Klein deu uma olhada e diminuiu o passo antes de parar nas sombras próximas. Nesse momento, o rosto da garota estava extremamente horrorizado e distorcido. No entanto, independentemente de como ela lutou, não conseguiu se libertar e só recebeu uma surra em resposta. Suas lágrimas escorriam enquanto sua boca estava cheia de pano. Tudo o que ela podia fazer era produzir sons abafados. Nesse momento, ficou surpresa ao ver que as tentativas do ovo podre de tirar a roupa haviam diminuído. Reticências. Sem ter tempo para pensar no que estava acontecendo, ela subconscientemente olhou para o homem e descobriu que os olhos dele estavam arregalados. Seus músculos faciais se contorciam lentamente, mas ele não conseguia formar uma expressão completa no rosto. Então, seus membros se contraíram e pararam enquanto tentavam se mexer, mas foram facilmente evitados. A garota o empurrou instintivamente, o que acabou tendo resultados surpreendentemente excelentes. Libertada, ela imediatamente se levantou e fugiu. No entanto, não pôde deixar de sentir suas pernas ficarem moles. Depois de alguns passos, tropeçou em uma pedra e quase caiu no chão. Neste momento, ela ouviu o som de passos atrás dela. Cambaleando de ansiedade, ela se levantou com dificuldade. Mas quase imediatamente, os sons de passos cessaram repentinamente. A garota subconscientemente olhou para trás apenas para ver o ovo podre parado a 2 metros de distância. Suas juntas faziam ações estranhas, como se estivessem enferrujadas. O que está acontecendo? A garota sentiu como se estivesse tendo um pesadelo. O homem de pele morena lutou por um momento antes de se acalmar. Revelando um sorriso, ele disse em dutanês: "No futuro, quando você conhecer alguém como eu, lembre-se de ir à catedral mais próxima, ou a algum lugar onde haja muitas pessoas." A garota ficou surpresa por um momento antes de gritar. Virando-se, ela correu o mais rápido que pôde. Inconscientemente, optou por correr em direção à praça onde ficava a catedral. Quando a calma e o silêncio do local deserto foram restaurados, o homem de pele morena se virou para olhar as sombras próximas de onde Klein saiu. Uma nova marionete. Seu corpo não é forte o suficiente e ele não é ágil o suficiente. Ele não tem poderes Beyonder e parece bastante feroz. Além de conhecer dutanês, ele é completamente inútil, avaliou Klein. Se não fosse porque ele estava cometendo um crime e eu não sou fluente na língua local, eu o teria enterrado imediatamente. Ele não pôde deixar de fazer uma comparação com sua antiga marionete, Almirante de Sangue Senor. Senor era um espectro e era capaz de usar o teletransporte por espelhos. Ele poderia se esconder em moedas de ouro e superfícies reflexivas. Eu não precisava me preocupar se ele seria visto por outros. Ele também tinha grito e a habilidade de possuir outros. Juntamente com um mestre das marionetes, é uma combinação perfeita. Mais importante ainda, ele também conhecia dutanês. Comparar esta marionete com ele é como a diferença entre 1 centavo e 42.000 libras de ouro.
Não tenho ideia de qual é o nome dele e só posso usar poderes para sentir alguns pensamentos superficiais. Não tenho como obter memórias mais profundas a menos que encontre alguém ou algo familiar. Haveria uma mudança correspondente no espírito para liberar mais informações. Vou apenas chamá-lo de Afu. Ah, não, isso é muito chinês. O AF1 é melhor. Klein esfregou as têmporas e suspirou. Ele precisava sair da área com sua nova marionete, o AF, antes que a garota chamasse os clérigos. Em pouco tempo, com a ajuda das traduções de sua marionete, ele encontrou uma pousada para ficar na fronteira entre a área próspera e atrasada da cidade de Colan. Este lugar não precisava que ele fornecesse qualquer prova de identidade, embora Klein já tivesse mudado sua aparência para a de um morador local normal. A falta de gestão administrativa é ainda maior do que nas colônias no mar. Klein largou a bagagem e jogou a maior parte do dinheiro que trouxe consigo acima da névoa cinza, deixando apenas 50 libras para suas despesas diárias. Enquanto isso, tendo cruzado o mar Berserk, e sem precisar ter medo de causar mais anomalias, ele retirou o apito de cobre e a cigarreira de ferro do misterioso espaço acima da névoa cinza para facilitar ao Sr. Azik localizá-lo. Depois de terminar tudo isso e jantar no transatlântico, teve tempo livre para procurar sua segunda marionete. Quanto a como ele poderia encontrar uma, Klein, que não entendia bem a cidade de Colan, decidiu usar suas características como vidente e encontrar uma com meios místicos. Com o AF, ele saiu da pousada. Klein quebrou um galho de uma árvore e o usou como vara de radiestesia. Com grande familiaridade, ele usou a cogitação e murmurou: localização da minha nova marionete. No ambiente silencioso, pares de olhos frios pareciam perfurar a obstrução do incorpóreo e do corpóreo e pousaram na vara de radiestesia. O galho caiu no chão e apontou em uma direção. Após avançar um pouco, ele fez outra adivinhação e seguiu sua nova revelação. 7 a 8 voltas depois, chegou a uma escada íngreme. Esta escadaria estava ligada a muitas estradas em Colan. Era preciso olhar para cima para ver o topo e não havia ninguém. A revelação da adivinhação está apontando para aqui. Por que não há ninguém aqui? O resultado não é preciso porque não fiz uma adivinhação acima da névoa cinza? Mas já sou um sequência 5, mestre das marionetes. Minhas habilidades de adivinhação são definitivamente uma das melhores abaixo das dos Beyonders de alta sequência. Klein franziu a testa ligeiramente enquanto examinava a área, mas não conseguiu encontrar nenhum alvo. Depois de pensar um pouco, ele caminhou em direção à escada e sentou-se nas sombras do degrau mais baixo. Então esperou entediado, apesar da falta de confiança. Depois de alguns minutos, ele se levantou novamente e fez o AF sentar onde estava. Então, Klein abriu uma brecha para ele e se escondeu a 200 metros de distância em um local escondido. Reticências. Cidade de Colan. Distrito do Lábio Inferior. Leonard Mitchell e Dali Simone chegaram a um distrito próximo com o capitão do time de luvas vermelhas, Sost. Com a noite como cobertura, Sost enfatizou mais uma vez a operação para todos os integrantes. Nosso alvo desta vez é o Lika, que mora no número 13. Ele é um membro bastante importante do Episcopado Luminoso e é responsável pela comunicação com as diferentes pequenas equipes em Backlund. Embora toda a nossa inteligência aponte para ele não ser um semideus, solicitei um artefato selado de grau 1 para estar seguro. Sua Excelência, Olho da Deusa, também está pronta para nos prestar sua assistência a qualquer momento. Além disso, a maioria dos residentes deste distrito são locais. Temos que ter cuidado com o fato de eles também serem membros do Episcopado Luminoso. Nota: 1. OAF é idiota em inglês.
Ponto.